Muito obrigado por escolher o Ministério de Vídeo e Áudio do Templo Batista Maranata. Depois de ouvir esta mensagem, visite o nosso site www.tbm.org.br. A nossa igreja oferece discipulado cristão, instituto bíblico e muitas oportunidades para o seu crescimento espiritual. Que Deus o abençoe. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Então eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia para o Salmo de número 41 e depois nós vamos ler Mateus capítulo 5, versículo de número 7. Se você pudesse colocar em pé, por favor, em reverência à palavra de Deus. E o que nós vamos estudar nesta noite é algo que eu tenho presenciado na igreja. Então eu vou pregar com grande satisfação. E eu vou pregar e ensinar com grande satisfação sobre a misericórdia. Misericórdia, uma conduta honrosa. Misericórdia, uma conduta honrosa. Então, como eu disse, eu estou ensinando com alegria no coração, porque eu tenho percebido misericórdia na nossa igreja. Tá bom? Então vamos ler. Primeiro Salmo, capítulo 41, versículo de número 1. A palavra de Deus diz assim: Bem-aventurado é aquele que atende ao pobre. O Senhor o livrará no dia do mal. Aqui a expressão atende ao pobre é uma atitude de misericórdia. E lá em Mateus capítulo 5, versículo de número 7, falando a respeito das bem-aventuranças, no Sermão da Montanha, diz: bem-aventurados quem? Os misericordiosos, porque eles alcançarão o quê? Misericórdia. Vamos orar? Bendito Deus, eterno Pai, nós agradecemos porque até aqui o Senhor tem nos usado para te louvar e te bendizer. E nós agradecemos também pela Tua palavra, Deus, que ela é poderosa e ela fala aos nossos corações, ela penetra no nosso ser e ela tem a capacidade de nos transformar. E, ó Deus, basta-nos abrir o nosso coração, a nossa mente, e colocar em prática, ó Deus, aquilo que nós vamos ouvir nesta noite. Usa-me, Senhor Deus, como instrumento Teu, e que somente o Senhor seja exaltado e glorificado. No nome de Jesus, amém. Podemos assentar? Misericórdia é uma conduta honrosa. Ser misericordioso é um teste para sondarmos o nosso caráter cristão. Já pensou nisso? Ser misericordioso é um teste para sondarmos o nosso caráter cristão. Nos chama a atenção para uma questão central do Evangelho. Qual que é a questão central do Evangelho? A ênfase no ser e não no fazer. Eu sou. Não é no que eu faço. E nós vamos entender isso. É mais importante a nossa atitude do que a nossa ação. E tem um ditado que fala que o crente, ele não é visto pelas suas ações, mas por suas reações. Por suas reações. Jesus não diz que os que fazem misericórdia são bem-aventurados, mas os que são misericordiosos. E aqui está o segredo. Os que são misericordiosos são bem-aventurados. Vemos nela a ideia de que Jesus enfatiza mais a questão do ser que propriamente o fazer. No dicionário, a palavra misericórdia significa compaixão pela desgraça alheia, dó, perdão, pessoa sempre disposta a encobrir ou a perdoar as faltas de outrem. Mas no texto de Mateus, que nós lemos, misericórdia expressa um sentimento vindo do amor de Deus.
e do coração daqueles que são nascidos e guiados pelo Espírito Santo. Quantos aqui são nascidos e guiados pelo Espírito Santo? Levante a mão. Eu gostaria que você levantasse a sua mão. Quer dizer que você precisa ser misericordioso. Portanto, misericórdia é uma disposição da alma de ser semelhante a Cristo ao encarar amigos, inimigos, desprezados e pecadores. É uma manifestação de conduta. O misericordioso, ele usa de bondade ao julgar os outros. Ele procura o melhor, não o pior. Ele é lento para condenar e rápido para recomendar. Ele tem compaixão das tristezas e sofrimentos do próximo e age para suavizá-las. E a parábola do bom samaritano ilustra muito bem isso. Jesus usou dentro daquela parábola um sacerdote, um levita e um samaritano, onde um rapaz, um homem, ele foi roubado, saqueado, e além de roubá-lo, eles ainda bateram muito nele, levando ele quase à morte. O levita e o sacerdote eram pessoas que conheciam tanto a lei de Deus quanto a lei do homem. Eram pessoas vistas como santos, sendo que o samaritano, ele era desprezado pelos judeus. Eles colocavam ele como uma pessoa impura. O samaritano, nós queremos ele longe de nós. Diante daquele quadro, onde um homem quase morto à beira do caminho, passou o levita, passou o sacerdote, tiveram compaixão dele. Talvez até sentiram dó, mas não fizeram nada. O samaritano, aquele que era desprezado, o sujo da sociedade, olhou para aquele homem, não só teve compaixão, mas como teve misericórdia. Tomou-os nos braços, levou para alguém que podia cuidar dele. Pagou pelo seu tratamento, pagou pela sua estadia. E não ficou só por isso. Voltou para saber se estava tudo bem. Esse é o misericordioso. Misericórdia é uma das palavras mais usadas no Velho Testamento. Ela ocorre mais de 150 vezes. E na maioria dos casos, ela se refere a Deus e às ações de Deus. No Novo Testamento ocorre 27 vezes. E em cada um dos casos tem um rico significado. É a expressão do seu amor e da sua graça. É impossível entender a misericórdia separada de Deus. Quando nós pensamos em Deus, logo nós imaginamos misericórdia. E é algo que talvez, e se não, precisa clamar todo dia por misericórdia. Todos os dias eu clamo, Senhor, tem misericórdia de mim. E sabe o que tem acontecido? Deus tem tido misericórdia da minha vida. Porque se eu for merecer aquilo que eu realmente mereço, ai de mim. Ai de mim. Talvez seja o seu caso também. Misericórdia de Deus. Para melhor compreensão do conceito bíblico de misericórdia, nós precisamos compreender o caráter da Trindade divina quanto a isso. Vejamos então a misericórdia de Deus Pai. Na sua misericórdia, Deus, o Pai, revela-se piedoso e compassivo para os que se acham em estado de misericórdia espiritual, sempre pronto a socorrê-los. E Ele é misericordioso com o pecador, mas Ele é rigoroso com o pecado. A Bíblia apresenta a misericórdia e a benignidade de Deus como algo gratuito. Todos nós podemos perceber da misericórdia de Deus. Nós temos em Deuteronômio capítulo 5, versículo 10, que diz: e faço misericórdia a milhares dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Se você ama a Deus e guarda os seus mandamentos, pode ter certeza absoluta que você está sendo alcançado pela misericórdia de Deus. E é de graça. O Salmo 57, 10 diz: pois a tua misericórdia é grande até os céus, e a tua verdade até as nuvens. E o salmista afirma que a terra está cheia da bondade do Senhor.
E mais, o profeta Jeremias declara que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Então a misericórdia não pertence naturalmente ao ser humano. Não se trata de característica natural do coração humano. A misericórdia pertence a Deus. Jesus ensinou isto lá em Lucas 6,36, que diz o quê? Sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Deus é misericordioso. A misericórdia de Deus Pai. Agora a misericórdia de Deus Filho. A Bíblia diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. E Jesus foi a misericórdia e a bondade de Deus personificada. A quem merecia o castigo, Ele perdoou e salvou. A quem merecia censura, Ele confortou. E Lucas diz de Jesus, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo. Jesus, se Ele não fosse misericordioso, Ele ia contemplar aquelas pessoas que estavam sendo oprimidas pelo diabo como alguém que merecia. Eles estão sendo oprimidos porque eles merecem. Se Jesus não agisse com misericórdia. Mas não. Ele olhou, percebeu, amou, teve compaixão, teve misericórdia. E fazia o bem. Não há melhor exemplo de demonstração de misericórdia do que o próprio Senhor Jesus. Ao serem levados a Jesus, os enfermos, Ele os curava. Pondo as mãos sobre cada um deles, os curava. É o que diz Lucas 4, versículo 40. Ao passar junto do funeral de um jovem, tocou o esquife e deu vida àquele jovem e o entregou à sua mãe. E ele disse ainda para o jovem, jovem, a ti te digo, levanta-te. Isso é misericórdia. Jesus simplesmente podia ter deixado, já morreu mesmo. Deixa lá. Não ia fazer diferença. Mas Jesus teve misericórdia de quem? Daquela mãe. A mulher é condenada ao apedrejamento até a morte por ter adulterado. O Senhor não a condenou, mas disse-lhe, vai e não peques mais. Vai e não peques mais. Muito embora a tenha tratado com misericórdia, Ele não foi tolerante ao pecado. Vai, pode ir. Você está liberta, mas não peques mais. Quando os discípulos impediam os pais de levarem seus filhos a Jesus, Ele disse-lhes, deixai os meninos e não os estorveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhes imposto as mãos, partiu dali. Então, do princípio ao fim, a vida de nosso Senhor foi de misericórdia. Por que Ele morreu naquela cruz? Porque Ele teve misericórdia de mim e de você. Foi isso. Por que Ele permitiu que cravassem aquela coroa de espinhos na sua cabeça? Por que Ele permitiu que fosse pregado naquele madeiro? Por que Ele permitiu que fosse esbofeteado durante aquela trajetória? Por que Ele permitiu que cravasse uma lança no seu corpo? Por quê? Porque Ele teve misericórdia de mim e de você. E sabe por quê que Deus ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos? Porque Ele teve misericórdia de mim e de você. Porque se Jesus não tivesse vencido a morte, nós também não venceríamos a morte. Ele teve misericórdia de nós. Agora nós podemos ver a misericórdia do Espírito Santo. O Espírito Santo não é um espírito violento, indelicado. Não. Ele é dócil e meigo Espírito de Deus. A Zorobabel, aparentemente disposto a fazer justiça com as próprias mãos, disse Deus, não por força nem por violência, mas sim pelo meu Espírito. Por quê? Porque o Espírito é dócil, é meigo. O Espírito não quer causar contendas. O Espírito não quer trazer confusão. Não. Ele quer trazer paz. Uma justiça que vem de Deus. Uma justiça que funciona. O Espírito Santo também se revela na sua convivência diária com as pessoas,
como fiel amigo e leal ajudador. Todas as vezes que nós dependemos do Espírito Santo de Deus, nós somos ajudados. Nós somos amparados. E olha só, o Espírito o quê? Santo de Deus. Santo de Deus. Como que o Espírito Santo de Deus pode habitar num corpo pecador como nós temos? Como? Por causa da misericórdia. Porque se fosse por causa de mim, ele não estaria em mim. É por causa da misericórdia de Deus. O Espírito Santo habita no meu ser. João capítulo 16, versículo 7 e 8, diz, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviá-lo-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Esse é o Espírito misericordioso de Deus na minha vida, que me convence do pecado, da justiça e do juízo. Quando nós sabemos que nós estamos em pecado, é porque o Espírito Santo de Deus é misericordioso e está nos mostrando, está me orientando, está me dizendo. Agora depende de mim, dar ouvidos ou não ao Espírito Santo de Deus que é misericordioso para com a minha vida. Quanto ao crente em particular, o Espírito Santo age, lá em João 16, 13, guiando em toda a verdade. Quer dizer que nós não somos enganados em nenhum momento, porque misericordioso Espírito Santo de Deus, ele nos orienta, ele nos revela a cada dia. Assim como a misericórdia da Trindade é uma expressão do amor divino, de igual modo, é de esperar que se o amor de Deus habita em nós, sejamos repletos de misericórdia. E que a demonstremos no nosso viver diário com as pessoas que estão ao nosso redor. Precisamos ser misericordiosos uns para com os outros. E como eu disse no início, eu tenho prazer de falar de misericórdia, porque eu tenho presenciado misericórdia dentro da nossa igreja. Agora, de que forma nós devemos demonstrar às demais pessoas? Primeiro, de forma altruísta. Paulo diz lá em Gálatas 6:9, e não nos cansemos de fazer bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. A misericórdia é o reverso do egoísmo. Quando nós somos egoístas, tudo mais tem uma consequência imediata em nós. Quer chova ou faça sol, andem as coisas boas ou ruins, que nos aprovem ou reprovem, a exemplo do nosso mestre, que diz em Atos 10:38, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, continuemos a fazer o bem em todos os momentos. Então nós precisamos agir de uma forma altruísta com o nosso próximo em relação à questão misericórdia. Eu tenho que desejar para o meu próximo o que eu gostaria que acontecesse comigo. Quando eu for julgar alguém, eu preciso pensar 1001 vezes para pensar que o que está acontecendo com ele poderia estar acontecendo comigo. Eu também estou sujeito. A palavra de Deus é enfática em dizer que aquele que está em pé, cuide-se para que não caia. E também devemos demonstrar às demais pessoas, de forma ativa. A misericórdia começa com compaixão e simpatia. Como o samaritano, se compadeceu do pobre homem ferido e caído no caminho. O levita, ao passar junto do ferido, também sentiu compaixão. Agora, a compaixão pode derramar lágrimas de simpatia. Porém, a misericórdia, ela atua. A misericórdia, ela age. A misericórdia, ela é ativa. E Jesus nos pede e diz, vai e faze da mesma maneira. Vai e faze da mesma maneira. Então façamos bem ao nosso semelhante. Não importa que ele desconheça o bem que lhe estamos a fazer. Porque tem pessoas que querem fazer o bem para ser reconhecido. Nós estamos roubando a glória de Deus. Isso não é misericórdia, não. Nós precisamos fazer com a mão direita e a nossa mão esquerda não precisa ficar sabendo. É Deus quem recompensa
as ações dos justos. A nossa misericórdia precisa ser de forma ativa. E também nós devemos demonstrar às demais pessoas através do perdão. Difícil isso. Primeiro, Jesus apresentou um quadro de palavras de um homem com uma trave colocada em seus olhos. O que Jesus tinha em mente está escrito em Mateus 7, versículo 1 e 2. Não julgueis, para que não sejais julgados. Porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Depois, Jesus tinha algumas coisas duras que dizer acerca do perdão. E nós podemos ver isso em Mateus 6,15. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. E sem dar o perdão, não se pode obter o perdão. Como diz Tiago, capítulo 2, versículo 13. Porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia. E a misericórdia triunfa do juízo. Então o ensino constante de todo o Novo Testamento é que só os misericordiosos receberão misericórdia. No Pai Nosso, sobressai o significado do perdão, lá em Mateus 6,12. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Como que eu vou pedir para Deus perdoar as minhas dívidas, se eu não estou perdoando os meus devedores? E depois Jesus declara: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. E também na parábola de Jesus sobre o credor incompassivo, nós aprendemos acerca da reciprocidade do perdão. Jesus ensina que o perdão recebido é perdão devido. Servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Irmãos, devemos perdoar à medida que sabemos que nós mesmos temos sido perdoados. Sabe que você já foi perdoado por Deus nesse dia de hoje? Eu tenho certeza absoluta que sim. Eu já fui perdoado por Deus nesse dia de hoje. Como que eu vou recusar perdoar alguém? Se eu sou o maior pecador? Eu gosto muito quando o apóstolo Paulo fala que ele era o maior dos pecadores. Eu me coloco na mesma posição dele. E se todos nós nos considerarmos como sendo o maior pecador, nós não vamos ter por que subir em cima da pedrinha e pensar que é alguém na vida. E recusar perdão para alguém. Em condenar ao invés de ter misericórdia. Em enterrar ao invés de dar a mão e puxar da cova. Jesus deixou o exemplo. E se você ler a história de Jesus nos evangelhos, você vai perceber que Jesus deixou o exemplo de misericórdia. Irmãos, devemos perdoar à medida que sabemos que nós mesmos temos sido perdoados. Agindo assim, recebemos bênçãos decorrentes da misericórdia. Entre outras bênçãos resultantes de uma vida cheia de misericórdia, o Salmo 41 que nós lemos, salienta algumas coisas. Primeiro, o versículo 1 e 2, salienta o livramento de Deus. Diz, aquele que atende ao pobre, aquele que tem misericórdia. O Senhor o livrará no dia do mal. O Senhor o livrará e o conservará em vida. Será abençoado na terra e tu não o entregarás à vontade dos seus inimigos. A atitude de misericórdia para com o pobre é a obra de Deus através de nós, pois assim como fizermos, o Senhor também nos fará. Olhar para alguém e ter misericórdia é o mesmo que dizer que Deus está olhando para mim e está tendo misericórdia de mim.
E nós recebemos do livramento de Deus. No culto de oração dos homens, e também na oração dos homens às sextas-feiras, incrível, mas tem agradecimento pelo livramento de Deus todos os dias. Um ou outro está agradecendo. Eu agradeço porque Deus tem me livrado de problemas. E às vezes você pensa assim, pastor, mas olha, infelizmente, essa semana eu tive um problema, eu não fui livrado daquele problema. Sabe por que nós agimos assim? Porque nós não sabemos da gravidade que poderia ter tido aquele problema, ter sido aquele problema. Nós não imaginamos. Ah, pastor, mas Deus não me livrou de bater o meu carro nessa semana. Você já pensou que o bater do seu carro poderia ter ceifado a sua vida? Você já pensou que ter arrebentado a frente do seu carro poderia ter feito com que esse carro tivesse capotado, pegado fogo e você tivesse morrido ali nas cinzas? Você já pensou nisso? Mesmo diante dos problemas, mesmo diante das provações, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante do perigo, pode ter certeza absoluta que Deus tem tido misericórdia de nós. Se nós nos conscientizarmos de que poderia ter sido muito pior do que realmente aconteceu. Misericórdia de Deus para conosco. O livramento de Deus para conosco são bênçãos decorrentes da misericórdia. Outra bênção resultante de uma vida cheia de misericórdia é o conforto na doença. O versículo 3 fala a respeito. O que diz o versículo 3? Tem que abrir minha Bíblia que eu não consigo enxergar lá não. O Senhor sustentará no leito da enfermidade. Tu o restaurarás da sua cama de doença. Para quem? Para aquele que tem misericórdia. Para aquele que tem um coração bondoso. Para aquele que olha para o próximo e consegue sentir a dor que ele está sentindo. Se estiver no leito de enfermidade, pode ter certeza que a misericórdia de Deus vai te alcançar. E sabe algo que vai ser acrescentado à tua vida? Graça. Graça. E o apóstolo Paulo dizia, a tua graça me basta. Assim como Lázaro, o amigo de Jesus, adoeceu, lá em João 11:31, de igual modo, a doença nos atinge a nós, que somos os atuais amigos de Jesus. Temos, porém, a promessa do Salmo, que eu acabei de ler, o Senhor o sustentará no leito da enfermidade. Tu o restaurarás da sua cama de doença. É extremamente consolador saber que quando os recursos humanos já nada mais podem fazer para nos ajudar, o conforto do Senhor nos assiste, mesmo que seja nas nossas enfermidades. Eu tenho percebido isso. O conforto do Senhor assistindo nas enfermidades. Ver irmãos que estão passando por sérios problemas, mas o conforto do Senhor está no seu coração. A paz do Senhor está reinando. A graça do Senhor está realmente operando. Se você ainda não conseguiu ver isso, faz uma visita para o irmão Valmir Sabino. Faz uma visita para ele. E aí você vai ver ali a bênção decorrente da misericórdia. O conforto do Senhor na vida daquele homem. Faz uma visita para ele. Aí você vai ver o que a graça de Deus faz. A graça de Deus colocando gratidão no coração daquele homem. Que talvez se eu ou você estivesse naquela situação, nós já teríamos pedido a morte. Nós estaríamos desfalecidos emocionalmente. Mas ele não. Ele está sempre agradecendo a Deus. E outra bênção resultante de uma vida cheia de misericórdia é o triunfo sobre a traição. Os versículos 9 a 11 do Salmo 41 diz: até o meu próprio amigo íntimo, em quem eu tanto confiava, que comia do meu pão,
levantou contra mim o seu calcanhar. Porém tu, Senhor, tem piedade de mim e levanta-me para que eu lhes dê o pago. Por isso, conheço eu que tu me favoreces, que o meu inimigo não triunfa de mim. Assim como Jesus, que só fez o bem, foi alvo da traição de um amigo íntimo, muitas vezes nós haveremos de sofrer a incompreensão de alguns dos nossos bons amigos e experimentar a mesma traição. Judas estava ao lado de Jesus, caminhando com Jesus, compartilhando com Jesus, comendo com Jesus, e o traiu. Quando isso ocorrer, nós devemos continuar a ser misericordiosos para com esse irmão na sua fraqueza. Sabe qual que é a nossa filosofia? É um crente. Não poderia ter feito isso comigo. Eu não quero que Deus tenha misericórdia dele. Eu quero que Deus paga a ele o que ele tem feito comigo. Isso não é ser misericordioso. Apesar de tudo, nós precisamos orar a Deus e clamar: Senhor, me ajude a ser misericordioso. Deus busca homens e mulheres de espírito pacífico, a transbordar de compaixão, para encher o mundo da fragrância do amor de seu Filho. Quando eu demonstro misericórdia, quando eu tenho uma conduta de misericórdia, pode ter certeza absoluta que eu estou sendo a luz que o mundo está precisando. Eu estou sendo o auxílio que até mesmo aqueles que me consideram como inimigo, eles estão observando e estão tomando nota e estão conscientes de que não podem tocar na minha pessoa. A felicidade não está apenas em sermos alcançados pela misericórdia divina, mas também no fato de nos capacitarmos a exercê-la, porque assim como o Senhor nos amou, da mesma forma devemos amar o nosso próximo. E a palavra de Deus diz, lá em João 15:12, o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Não nos esqueçamos de que Jesus não diz que os que fazem misericórdia são bem-aventurados, mas os que são misericordiosos. Olhando para você agora, você pode dizer que você é uma pessoa misericordiosa? Talvez você nunca pensou nisso. Mas precisa pensar agora. Sabe por quê? Porque talvez você vai se encontrar numa situação em que você vai ter que ser misericordioso. Em que você vai ter que ter uma conduta honrosa, que é ser misericordioso. Não perde aquele que é misericordioso. Só ganha, porque ele alcança a misericórdia. A justiça pertence a Deus, não pertence a nós. E pode ter certeza absoluta que o amor de Deus, ele tem sido tão grande para comigo e para com você, que eu preciso fazer com que ele seja real também para com o meu próximo, apesar dos pesares, apesar de tudo. Então que Deus nos ajude a sermos misericordiosos, a agirmos com misericórdia em todo o tempo, a começar dentro da nossa casa, que sejamos misericordiosos. Que Deus nos abençoe. Feche seus olhos, por favor.